Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada a um material trazido orgulhosamente pela Ford College. Bom, na nossa última lição, a gente dissecou as engrenagens exatas e a mecânica do relógio do Proof of History da Solana, vendo como a passagem do tempo é registrada criptograficamente, certo? Mas hoje a gente vai mudar um pouco a perspectiva. Vamos tirar os olhos do relógio em si e focar nos engenheiros, na galera que de fato testa, estressa e mede essa máquina. Afinal de contas, os dados sobre a capacidade de uma rede não caem do céu. Eles são produzidos por grupos e instituições usando métodos bem específicos. Para entender tudo isso, vamos tratar esse ecossistema de pesquisa como uma máquina super complexa que precisa ser sistematicamente desmontada peça por peça. A gente vai passar por 5 pontos centrais. Primeiro, a origem dessas pesquisas. Depois, os perfis dos pesquisadores. Em seguida, o famoso grafo do conhecimento. Aí vamos para os padrões e vieses metodológicos e a gente fecha com a triangulação de dados. Então vamos direto para a primeira parte, a origem das pesquisas. Ou seja, entender de onde vem esse dado. No universo da infraestrutura Web3, saber a procedência de um dado é tão crucial quanto, e às vezes até mais importante que, o próprio número final reportado. Basta parar para pensar. Quando lemos um estudo dizendo que a Solana bateu uma taxa de transferência específica, a nossa tendência natural é aceitar aquilo como uma verdade absoluta. Mas a realidade é que essa pesquisa é puramente um produto derivado de escolhas institucionais bem humanas. Quais métricas de tempo foram registradas, como a latência foi calculada pelos nós, o que ficou de fora. São essas escolhas práticas de medição e as origens de quem conduz o teste que moldam completamente a narrativa que chega ao público. Isso traz à tona aquela pergunta de ouro que deve guiar qualquer mente curiosa ao analisar métricas. Afinal, quem está produzindo esses dados? E por qual motivo? Fazer essa simples pergunta provoca uma mudança radical. A gente sai de uma aceitação cega e entra numa postura bem mais investigativa e crítica sobre as nossas fontes de informação. O que nos leva à seção 2. Quem são esses pesquisadores? Vamos dar uma olhada nos arquétipos clássicos do setor. Dá para dividir esse pessoal em 4 grupos principais, cada um com uma vibe e um incentivo totalmente diferente. Primeiro temos o laboratório acadêmico, que basicamente é movido a muito café, uma sede infinita por citações e aquele rigor teórico focado em descobrir o inédito. Depois tem a equipe da fundação. O foco deles, manter o ecossistema estável e criar aqueles cenários de melhor caso, lindamente otimizados para atrair desenvolvedores, claro. Em terceiro, o PND corporativo. Essa é a galera pragmática. Eles só querem saber se a rede aguenta o tranco e não vai travar a integração do produto deles no mundo real. E por último, o coletivo independente. Eles muitas vezes agem como auditores de segurança, tipo hackers pagos para serem os vilões da história, caçando vulnerabilidades e quebrando o sistema de todas as formas nos piores cenários possíveis. Agora vamos para a terceira parte, o grafo do conhecimento. É aqui que a gente mapeia essas conexões de forma estruturada. Para entender como todos esses atores interagem, ajuda muito a imaginar o ecossistema de pesquisa como um diagrama elétrico gigante, que a gente chama de grafo do conhecimento. Nele, cada instituição é como um ponto de conexão, um nó. E cada parceria, cada subsídio financeiro, compartilhamento de código ou coautoria é o fio que liga esses pontos, a aresta. Seguir o dinheiro e as colaborações intelectuais nesse emaranhado é o que revela o verdadeiro fluxo da informação e mostra exatamente de onde o tal consenso de mercado está nascendo. E aqui entra um detalhe super importante que devemos pesar, a centralidade. Tem alguns grupos que são incrivelmente centrais no ecossistema da Solana. Eles fornecem ferramentas de teste padronizadas e financiam reproduções de pesquisas. Isso é excelente porque garante acesso a ambientes de teste privilegiados, tipo as testnets mais parrudas. Mas, atenção, nós altamente centrais também carregam uma probabilidade muito maior de estarem super alinhados com a narrativa otimista predominante do próprio ecossistema. É uma balança bastante delicada. Aí caímos num conceito perigoso, que é a famosa dependência de caminho. Olha só como funciona. Quando várias instituições diferentes começam a usar a mesmíssima estrutura de teste repetidas vezes, cria-se uma ilusão de um consenso amplo. Mas e se aquela ferramenta original tiver uma falhazinha metodológica que ninguém questionou? Pois é, todas as pesquisas seguintes vão simplesmente herdar esse erro. Muitas vezes, o que a gente acha que é uma concordância unânime do mercado é, na verdade, um falso consenso sustentado pela repetição de um ponto cego enraizado. Isso nos leva direto para a seção 4, onde a gente observa os padrões e vieses metodológicos. Essencialmente, as pegadas que essas diferentes ligações deixam. O choque de vieses resultante dessas origens fica bem claro. De um lado, temos os testes de desempenho liderados por fundações. Como eles têm acesso aos melhores equipamentos e clientes ultra-otimizados, os cenários gerados são sempre extremamente positivos, mostrando o limite absoluto e aquele potencial máximo da rede.
Do outro lado, o rigor cauteloso das colaborações acadêmicas puxa para um viés super conservador. Eles impõem limites rígidos, focam muito mais nas restrições de contorno e questionam bastante os dados que vêm da produção em larga escala. No embate paralelo, a gente vê os estudos corporativos, que são puramente pragmáticos. A única meta dessa galera é validar se a infraestrutura aguenta o tráfego do aplicativo no ambiente real e viável de negócios. Em contraste total com isso, temos as auditorias adversariais independentes. A mentalidade deles é literalmente de tentar destruir as coisas. Eles injetam falhas para testar a resiliência máxima num cenário de pior caso absoluto. São lentes metodológicas opostas, porém avaliando exatamente o mesmo ecossistema. Finalmente, chegamos à seção 5, a triangulação de dados. Aqui entra o nosso manual prático de inspeção. A grande sacada para navegar por todo esse mar de informações é a triangulação. Prestem bem atenção. Uma confiança real numa métrica, seja ela vazão de dados ou latência, só deve emergir de verdade quando métodos totalmente distintos, rodados por perfis institucionais diferentes, chegam de forma independente ao exato mesmo resultado. Se uma fundação soltou um número incrível, mas a auditoria não consegue replicar isso de jeito nenhum, bom, é sinal claro de que a luz amarela tem que acender. Para trazer esse conceito para o campo da prática, a gente pode usar o checklist definitivo do avaliador para analisar qualquer artigo ou documento técnico. Quem financiou o trabalho? Quem assinou? Os ambientes de teste são abertos e transparentes? Existe uma replicação independente validando o estudo? É super importante lembrar que a análise institucional não é um simples botão de veto para cancelar a credibilidade de um relatório. Ela é, na verdade, um filtro de evidências fantástico para a gente calibrar da forma certa as nossas expectativas. Para encerrar, fica aqui uma reflexão provocativa. Como será que essa proveniência institucional e toda essa teia complexa de interesses vão moldar a próxima grande análise da Web3 que chegar ao mercado? Juntando todas essas peças, a gente para de só aceitar os números jogados nos relatórios e passar a ler o ecossistema operando ali nas entrelinhas. Fica sempre o forte lembrete de que um rigor metodológico aguçado, em conjunto com revisões minuciosas de ortografia e de precisão das informações, são absolutamente vitais em qualquer avaliação técnica de alto nível. Afinal, o diabo mora nos detalhes institucionais, não é verdade? Agradecemos imensamente a companhia de todos em mais essa análise oferecida pela Ford College. Convidamos todos a explorar o portal ford.college para mergulhar ainda mais fundo nessas metodologias, em análises precisas e nas fronteiras da inovação no mundo Web3. Um grande abraço e até a próxima!